Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Antes de dar início à palestra, vou convidá-los para as próximas lives do Centro Espírita Batuíra, todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, tem uma série que se chama Jesus em Convites, e a cada quarta-feira é um tema diferente. Na próxima, dia 31 de maio, o tema é Sono Inimigo, com a apresentação de Leda Marques Biguetti. No dia 4 de junho, que é o próximo domingo, nós teremos a palestra Expiações e Provas. Para quê? Com a apresentação de Mário Gonçalves. Também aos domingos, às 8h30 da manhã, todos os domingos e todas as quartas, estão todos convidados para assistir às lives do Centro Espírita Batuíra. Sempre nesse canal, Centro Espírita Batuíra, Ribeirão Preto. E às quartas-feiras à noite, nós temos estudos evangélicos, das 19h30 às 20h, presenciais, né, com passes. E aos domingos, às 8h30 até às 9h15 da manhã, nós temos a reunião da evangelização infantil, da mocidade, e também temos estudo evangélico seguido de passes. O Centro Espírita Batuíra fica na rua Rodrigues Alves, número 588, na Vila Tibério, aqui em Ribeirão Preto. Bom, então, antes de darmos início à live de hoje, vamos elevar nossas mentes e pedir o auxílio dos benfeitores espirituais do Centro Espírita Batuíra, dos nossos benfeitores, para que sejamos claros, entendidos e compreendidos. E assim seja. Então, eu vou abrir aqui uma apresentação. Vou compartilhar a tela. Só um minutinho. Ok. Eu vou ficar aqui no cantinho de cima, para não atrapalhar a apresentação. Hoje, o nosso assunto aqui, o nosso tema, é uma parábola. A parábola do grão de mostarda. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esta passagem do Novo Evangelho, que traz o foco na fé e na construção do reino de Deus. Falando um pouquinho de mostarda, né? A mostarda é nossa conhecida como um condimento culinário, né? É aquele creme amarelo que nós usamos em molhos. Muito em comidas rápidas, assim, por exemplo, cachorro-quente, né? É clássico, e sanduíches e etc. E a folha da mostarda também é utilizada na culinária em várias preparações. E o grão da mostarda é utilizado também. Tem o pessoal mais naturalista que gosta de fazer o próprio creme, né, com o grão de mostarda. E ele ficou muito conhecido, esse grão, porque ele fez parte de uma das parábolas de Jesus. E então, nós vamos agora, para ficarmos alinhados, né, com essa comparação que Jesus fez entre do grão de mostarda, eu vou compartilhar, então, eu vou passar o slide para mostrar para vocês o tamanhico do grão de mostarda, ele é muito pequenininho. Isso aqui é a ponta de uma pinça para tirar pelos, né? E isso aqui é o grão da mostarda. Eu até circulei aqui para a gente ver a proporção dele, né? Então, para entendermos melhor essa questão do que significa esse grão de mostarda
que Jesus utilizou para exemplificar o reino de Deus ou o reino dos céus, eu vou recorrer a 3 passagens nas quais ele foi citado como o menor grão existente. Então, nós vamos perceber que os textos são muito parecidos nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. E são muito parecidos porque a parábola é uma só. Ela é citada pelo menos 3 vezes, né? Então, as 3 passagens, eu vou ler, né? São: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Então, essa parábola está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 31 a 32. Em seguida, nós vamos ver a passagem no Evangelho de Lucas. Disse, pois, a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou na sua horta, e que cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu pousaram nos seus ramos. Então, em Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 19, foi essa que eu acabei de ler. A próxima agora é do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 30 a 32. Ainda disse, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, contudo, depois de semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem pousar à sua sombra. Bem, as parábolas contadas por Jesus, que eram pequenas histórias, elas eram tiradas da realidade do mundo cultural e social dos povos. Então, disse que entre os rabinos, um grão de mostarda era uma expressão corriqueira, quando eles se referiam a qualquer coisa pequena. Então, Jesus citou o grão de mostarda para que os ouvintes se identificassem com a mensagem. E, por esse motivo, ele usou um vocabulário bastante comum na época. E por que Jesus se referiu ao grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é uma semente minúscula, nós vimos aqui, senão das menores sementes existentes. E ela tem cerca de 2 milímetros. Uma vez semeada, ela cresce e se transforma em uma grande árvore. Isso ocorre na Palestina. Ela atinge enormes proporções, chegando a ter mesmo, no estado selvagem, mais de 3 metros de altura. Então, eu vou colocar aqui o próximo slide. Nós vemos aqui a proporção, né, do grãozinho de mostarda em relação a uma mão. E, em seguida, eu vou colocar aqui essa árvore da mostardeira selvagem. Você vê que ela esparrama os ramos dela bem na horizontal, né? E ela também cresce bastante na vertical. Atualmente, nós a conhecemos como um arbusto, né? Ela não passa de 1 metro de altura, quando muito. E ela tem as florezinhas amarelinhas, né? Como aparece no slide que eu vou mostrar já já. Então, a diferença da semente da mostarda para a árvore, a qual ela se torna, é imensa, né? De proporções enormes. A gente viu o grão da mostarda na mão, e agora a árvore, tá? E aí, no próximo slide também, nós vamos ver. Aqui já é do crescimento.
Só um minutinho. Bom, então, aqui aparece o crescimento, né? Da, do broto, então, da mostarda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, deixa eu voltar, encontramos o título A Fé que Transporta Montanhas. Então, eu vou ler aqui esse trecho do Evangelho. Então, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e se pôs de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? E sofrer aqui é no sentido de suportar, né? Então, Jesus responde isso para os discípulos. E diz, e continua, trazei-mo cá, se referindo ao moço. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então, se chegaram os discípulos a Jesus, em particular, e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Aí Jesus respondeu: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Esse trecho essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 19. O texto evangélico, em sentido simbólico, trata da fé que remove montanhas. E quais montanhas são essas? São as nossas dificuldades, as nossas resistências, a má vontade e tudo aquilo que se apresenta como obstáculo à evolução intelectual, moral e espiritual do ser humano. Outras tantas montanhas também se apresentam diante da humanidade, tais como preconceitos, apego material, egoísmo, orgulho, fanatismo, e essas montanhas, e outras mais, né? E essas montanhas barram o caminho de quem procura o seu progresso, seu próprio progresso. Jesus esclarece que a fé possui poder a ponto de transportar montanhas, ainda que pequena como um grão de mostarda, ainda que a fé seja pequenininha, pois ela se desenvolve mediante o trabalho incessante na prática do bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Exige esforço, dedicação e perseverança. Então, é certo que a confiança nas nossas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas que não conseguimos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Então, nós somos seres imperfeitos. Estamos trabalhando pelo nosso aperfeiçoamento, para avançarmos, superar nossas dificuldades, nossas barreiras. E nós somos o grande obstáculo de nós mesmos, porque temos ainda outras tantas montanhas que atrapalham o nosso progresso. Nós vimos que a parábola, na qual Jesus citou o grão de mostarda, tem um sentido figurado, porque Jesus referiu ao grão... Porque Jesus... Desculpa, tem um sentido figurado, por quê? Porque naquela época as pessoas não iriam entender as mensagens que Jesus iria passar se ele não usasse esses exemplos, né? Não pegasse coisas corriqueiras do dia a dia das pessoas que viviam então e transformasse em histórias, né? Para eles entenderem, ou pelo menos para plantar uma sementinha ali na cabeça deles, né? Colocar uma pulguinha atrás da orelha. Então, por que
Eu falei, né, que a parábola tem um sentido figurado, o grão de mostarda, um sentido figurado. Por que Jesus se referiu ao grão de mostarda? A diferença da semente da mostarda para a árvore é imensa. Eu vou passar, deixa eu ver, essa aqui. Isso, esse slide aqui. Então, dá para a gente ver que a diferença realmente é imensa, né? E Jesus quis mostrar propositalmente a distância que existe entre a fé que aplicamos, a nossa crença e aquilo que nós desejamos realizar. Então, é uma distância bem grande. O que seria este reino de Deus ou o reino dos céus que Jesus disse que está dentro de nós? Então, assim como a mostarda está guardada no grão, né, da semente, ela está dentro da semente, o reino de Deus está condicionado em nós, ele também está dentro de nós. Se pegarmos essas duas informações que Jesus nos passou, o reino de Deus assemelha-se a um grão de mostarda, e depois, numa outra situação, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, de vós. Então, temos que a semente abriga o embrião da nova planta que surgirá. E o agente causador, na verdade, o embrião é o agente causador, a origem, o fundamento, a base, o alicerce. Então, eu vou colocar aqui essa evolução, então, do grão de mostarda, né? Ou de uma semente, que seja. Ela começa pequenininha e, aos poucos, ela vai crescendo. Ok. Muito bem. Então, Jesus foi categórico em utilizar o grão da mostarda como símbolo da semente, em razão de que, por mais minúsculo que seja o grão, ele se desabrocha em razão da qualidade dele. Ok? Então, quando Jesus passou esta informação, as pessoas que o ouviam naquela época ficaram em dúvida, decepcionados, porque esperavam que o Messias, esperava-se o Messias como Salvador. O Messias veio e não aconteceu o que eles esperavam. O povo ansiava, por quê, né? O povo ansiava que com a chegada do Messias, o Salvador, acabaria todo o seu sofrimento. Então, o povo, com o entendimento ainda primário, rudimentar, ficou descrente, porque esperava que seus problemas acabariam. E quem entende a passagem de Jesus aqui na Terra e seus prodígios, por eles ser de uma elevadíssima categoria e moral, sabe, porque ele não trouxe a solução, não resolveu os problemas da humanidade. Porque ele não realizou esse acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Então, por que foi? Foi exatamente porque ele jamais iria violar as leis naturais, as leis divinas. As coisas têm que fluir por si só. E foi através desta parábola que, de forma figurada, Jesus deu essa resposta ao povo. Porque quando ele diz que um homem pegou um grão de mostarda e plantou-o no campo e a semeou, e este grão cresceu, criou frutos, folhas, galhos enormes, e as aves puderam ali aninhar-se, ele revelou que Deus deu ao homem a semente do reino de Deus e que cabe ao homem semeá-la e cultivá-la para que ela dê frutos. Então, nessa imagem do slide, a gente vê que tem alguém cuidando do broto, né? Alguém preparou o solo, plantou o grão começou a crescer e você vê ali uma mão pingando uma gotinha d'água. E aí o broto vai crescendo, vai se transformando, né? Então, qual é a mensagem de Jesus para nós? Se Deus deu ao homem a semente da fé, o homem deverá semeá-la.
E o que é semear? É trabalhar, é fazer por onde semear, regar, vigiar das intempéries da natureza, da chuva, do gelo, do granizo, do calor em demasia, preparar o solo para que possa o fruto crescer, a semente desabrochar. Então, Jesus não podia livrar-nos do trabalho. Não teria sentido sermos criados para fazer nada. Então, temos que trabalhar por nós. A semeadura é nossa e a colheita também é nossa. Então, toda a criação e todas as leis divinas estão ancoradas nessa questão. A semeadura e a colheita. É a lei do trabalho. Então, é por isso que Jesus não podia fazer por nós, né? Cabe ao homem fazer por si. E, assim, dizer simplesmente, eu creio em Deus, eu sou forte e firme, eu creio no bem, eu não devo temer nada, porque Deus irá cuidar de mim. Ou Deus proverá, né? Essa frase é famosa, Deus proverá. Só porque alguém disse que temos que acreditar que Deus existe, já é o suficiente? Basta apenas dizer, eu acredito que Deus existe e acabou? Não. E daí, na primeira oportunidade, quando acontecer qualquer coisa ruim, colocamos a culpa nele, né? Então, a gente não está crendo nele, não está desenvolvendo a fé. Então, nós passaremos por provações e por resgates de atitudes menos corretas que tivemos no passado, e ainda teremos diversas reencarnações. Jesus falou, nós temos que semear, nada vai vir pronto para nós. E semear significa trabalhar, suar, fazer por nós, fazer por onde, e não esperar que as coisas caiam do céu. E a gente sabe disso, né? Ninguém vai resolver por nós. Para termos fé, temos que trabalhar em nós, rever nossas atitudes para conosco, para com o outro e para com o mundo. O que é dado, o que nos é dado é a informação, a orientação, o apoio. Jesus veio trazer isso para nós. E o auxílio vibratório, as inspirações do bem. Mas tudo isso só receberemos se estivermos alinhados, em sintonia, vibrando no mesmo nível que os benfeitores espirituais, que nos assistirão, porque se não estivermos em sintonia com eles, nem perceberemos esse apoio. Então, nós temos que sempre estar com o pensamento elevado. Vou fazer aqui uma pergunta, eu mesmo vou respondê-la, porque pode surgir essa questão. Mas a fé, essa crença inabalável, não pode ser também para o lado do mal ou só para o lado do bem? Então, pode sim acontecer para o lado do mal, porque a nossa mente é poderosa. Nós estamos falando só no bem porque Deus não inventou o mal. O mal é criação humana. Então, só existe o bem, certo? O mal, na realidade, é a ausência do bem. Então, Deus criou o bem, não criou o mal. Quem criou o mal? O homem. A gente precisa guardar isso. E o mal é a ausência do bem. Onde não há o bem, tem o mal. O bem foi criado por Deus, então a mostarda que está dentro da semente que Deus criou, a qual Jesus se refere, é o reino de Deus, é o princípio inteligente. Então a mostarda é só o bem. A fé que Jesus fez ligação com o grão de mostarda também está voltada para o bem. Por quê? Porque a fé tem uma conotação de religiosidade. Então, quando falamos nesta fé, a fé inabalável, nós estamos nos referindo sempre ao bem. Posso fortalecer uma fé negativa? Posso sim. A nossa vida na Terra é uma vida difícil e nós aumentamos, às vezes, né, essa dificuldade
quando deixamos que a nossa fé seja vacilante e ficamos dando mais atenção, acreditando mais no negativo do que no positivo. Aí nós também proporcionamos o negativo para nós. Quando a gente faz isso? Por exemplo, quando a gente escuta o noticiário. Os noticiários, normalmente, atualmente pelo menos, só trazem notícia negativa. Tragédias, explosões, guerras, e a gente vai ficando refém dessas notícias. Não sei se vocês já repararam, quando a gente escuta notícia ruim, a gente fica paralisado na frente da TV, ou do rádio, ou de uma leitura de jornal. Fica assim, abismado. E aquilo parece que entra dentro da gente, né? Começa a fazer parte da gente. Então, Jesus ensinou, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, em vez de ficar paralisado vendo essas notícias ruins, por que que a gente não passa a ver coisa boa, assistir coisa boa? Tem tantos filmes bons, palestras boas, o próprio Centro Espírita Batuíra tem nesse canal várias lives, às quartas, aos domingos, ficam gravadas, são temas assim que nos trazem muita reflexão. Ler livros bons, com conteúdos bons, a gente sente que a nossa vida muda, a nossa vibração fica muito boa. E quanto mais a gente pensa no bem, melhor é. A gente cultivar isso dentro de nós é muito bom. Bom, então, se o bem existe dentro de nós e é minúsculo, não tem problema. Nós temos as ferramentas para fazê-lo desabrochar e crescer. E cada um a seu modo, na sua velocidade. O que importa é que busquemos nos alinhar com as leis divinas, superar o mal, as tendências inferiores. Então, o tamanho do grão de mostarda somos nós que damos, concordam? E a ele a sua dimensão. Então, por isso, ele pode ser pequenininho. E Jesus disse que ele tem qualidade, ele tem possibilidade de se tornar a mais grandiosa das árvores. Ou seja, podemos chegar a fazer o que Jesus fez. Ele disse isso também, né? Pequenininho, grande. Então, Jesus tinha uma capacidade imensa perto da gente, então nós também vamos chegar lá. Mas se a gente seguir o ensinamento que ele trouxe. Então, Jesus também disse, sois deuses e sois capazes de realizar prodígios como eu. Então, essa viagem ao desconhecido, na direção do nosso subconsciente, é o desafio que a filosofia, a doutrina espírita nos convoca para compreender o significado real da encarnação e da evolução. Evoluímos por etapas, porque em cada retorno à matéria, o homem adquire novos conhecimentos, que se somam aos anteriores, para, a partir de um determinado momento, compreender o significado e a razão da existência. Então, a gente reencarna, aprende, desencarna. Reencarna de novo e a gente não perde aquele conteúdo que nós aprendemos na primeira, na reencarnação anterior. A gente vai somando, só vai adquirindo. Então, certamente que o momento culminante para o espírito se revela quando inicia o autoconhecimento. Compreender é uma conquista que envolve saber, que se desenvolve na busca da consciência da realidade que nos envolve, e a voz do verdadeiro eu, que nos convoca para nós mesmos, para viver produtivamente, para desenvolver-se ampla e harmoniosamente. Isto é para isto é para tornarmos-nos aquilo que somos potencialmente. Lembra o embriãozinho dentro da semente? O potencial está ali. Então, nós vamos nos tornar potencialmente aquilo que somos, do Cristo, quando afirmou que somos deuses.
Então, o homem que se encontra em processo de autoconhecimento somente será verdadeiramente livre quando se autodescobrir e trouxer à superfície do seu espírito os incomensuráveis valores que se encontram incrustados em seu subconsciente. Receita, né? Receita dada. Então, Jesus atingiu essa árvore grandiosa. Ele afastou só com palavras o espírito inferior que estava perturbando aquele rapaz. Então, Jesus é a árvore, mas ele também foi semente. Então, vamos trabalhar na nossa semente de mostarda, já que sabemos que ela tem possibilidades de crescer e muito. É fácil? Não, não é fácil. Porque se fosse fácil, Jesus teria feito para nós, né? E ele ensinou e exemplificou o caminho, o trabalho de lutarmos para alcançar a nossa evolução espiritual e chegar à perfeição. Então, este trabalho é nosso. A gente não pode terceirizar. Agora, finalizando, eu vou ler aqui, com a sua licença, um estudo que está no livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender como a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus ciclos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, é o capítulo 122. E aí, nós temos que fazer por onde, né? Então, Jesus, eu vou usar a palavra reduziu, mas não é bem isso. O Jesus reduziu, então, os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tá aí, né? Se a gente fizer isso, a gente estará no caminho, no bom caminho. E nós vivemos, né, com a nossa família, com os nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, país, planeta. E a gente tem que fazer por nós mesmos. Não adianta você chegar lá, bater na porta do céu, São Pedro vai abrir e vai falar assim, oi, o que você está fazendo aqui? Ah, São Pedro, eu vim para o céu. Ah, mas qual foi o bem que você fez? Eu assim, eu não fiz o mal. Ele falou, então você volta, aprende e vem para cá. Aí eu deixo você entrar. Então, a fé é construída por cada um e vem pela experiência do exercício. Não adianta terceirizar. Era esse o recado que eu tinha para dar hoje. E vou fazer agora o nosso agradecimento, porque, gente, a gente tem que agradecer, nós temos que agradecer
pela vida, pelo agora. O agora é só dar um impulso nele, é só usar a nossa vontade para ele se tornar o nosso futuro. Passado foi, acabou, passou. Não adianta ficar remoendo, não fica olhando para trás. Vamos olhar para o agora e do agora para o futuro, né? Então, vamos agradecer a nossa existência, agradecer o auxílio dos espíritos benfeitores que nos auxiliam, estão sempre aí dispostos a nos auxiliar. E vamos, então, ser gratos a Deus, a Jesus, por todos esses ensinamentos e a oportunidade de nós podermos falarmos aqui. Assim seja.